Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que você pode conhecer mais no link aqui na descrição do vídeo no YouTube. Hoje nós encerraremos mais um estudo em um livro do Antigo Testamento, mas nesse caso não é de surpreender. Nós estamos terminando agora o estudo de Obadias, o menor livro do Antigo Testamento. Então, semana passada nós começamos e hoje já vamos encerrar olhando a última parte do livro, que vai do verso 15 até o verso 21. Por isso, se você tiver alguma dúvida sobre o contexto, quem foi Obadias e mais detalhes, volte no vídeo anterior, que hoje nós vamos olhar apenas a última parte. Mas antes de estudar o nosso texto, vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento de estudo da sua palavra. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é tão antiga e tão atual em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor esclareça a tua palavra para nós, que nós venhamos a compreendê-la como ela foi escrita e não apenas entender, mas também viver de acordo com o que ela nos incita a viver. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, está aprendendo mais a sua palavra, e também peço, Senhor, me abençoe a ser fiel na exposição da mesma. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá então para o nosso último estudo em Obadias, que vai do verso 15 até o verso 21. E hoje eu quero tratar com você do tema do reino do Senhor, que nesse caso, explícito aqui em Obadias, é um reino conquistador. Vamos então ao nosso texto. O texto já começa com uma das palavras mais importantes em toda a literatura profética do Antigo Testamento. Olha o que o texto diz: porque o dia do Senhor. Dia do Senhor, para você que já é velho de igreja, já leu a palavra várias vezes, ou pelo menos tem certa familiaridade com os livros da Escritura, especialmente do Antigo Testamento, você deve se lembrar que a expressão Dia do Senhor aparece várias vezes na Escritura. E é um termo que, ao mesmo tempo que é difícil de explicar, é fácil de resumir. Então, vou começar com a explicação mais fácil e aí o mais complexo a gente fala logo em seguida. De maneira bem simples, Dia do Senhor em todo o Antigo Testamento se refere ao dia do juízo final. Simples assim. Dia do Senhor, dia do juízo final. Na mentalidade do Antigo Testamento, parece que esses eventos se darão de uma única vez. Porém, com a leitura do Novo Testamento, com a vinda de Cristo, com tudo que ele ensinou e seus apóstolos ensinaram, nós temos compreensão de que esse dia do Senhor se inicia sim na vinda de Cristo, na vinda do Messias, que é o grande descendente de Davi, o grande descendente de Abraão, a semente da mulher que pisa na cabeça da serpente. Sim, tem início em Jesus, mas somente irá se concluir na segunda vinda de Cristo, que é sim, então, o juízo final. Então, para resumir, o dia do Senhor é o juízo final. Na mentalidade do Antigo Testamento, parece que é um único evento. Quando chegamos no Novo, recebemos mais luz, mais revelação, percebemos que esse único evento está diluído na primeira e na segunda vinda de Cristo. A linguajar do Antigo Testamento muitas vezes nos aponta principalmente para a segunda vinda de Cristo. O juízo final, a condenação das nações, um reino mundial, mas tem muito do que é dito do dia do Senhor no Antigo Testamento que também se aplica aos dias de Cristo e os dias que vivemos hoje. Por isso, o que nós estudaremos aqui parece que faz um misto. Parece que nós estamos indo lá para o fim da história, voltando para a época de Cristo, mas é assim mesmo. Faz parte do processo da progressividade da revelação no Antigo Testamento. E o que é isso? Conforme nós vamos lendo a Escritura de Gênesis até Malaquias no Antigo Testamento, as promessas acerca do Messias, do reino e do futuro vão se tornando progressivamente cada vez mais claras, à medida que Deus dá mais revelação. Por isso, quando nós lemos algumas passagens do Antigo Testamento, é um pouco difícil de entendermos exatamente quando aquilo acontecerá. Mas é importante que nós entendamos que tudo que é dito quanto ao dia do Senhor se refere exclusivamente à pessoa e à obra de Cristo, seja na sua primeira vinda, seja na sua segunda vinda, ou seja na sua ação hoje por meio da sua igreja. Vamos então continuar com o texto tendo isso em mente. O que o texto nos diz do versículo 15 até o versículo 17? Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes o meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo
e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Só até aqui por enquanto. O que nós temos logo nesses primeiros 3 versículos da segunda parte do livro é um grande contraste na maneira como Deus vai tratar todas as nações da terra e de como Deus tratará o seu povo. Mas antes de continuarmos, é bom lembrarmos de algo que eu disse no fim do último estudo. Todas as condenações que encontramos contra as nações, contra Edom, contra Amaleque, contra Filiste, contra os babilônicos, caldeus, seja lá que povo for, toda a ira de Deus dirigida a esses povos, também nós merecemos receber. Porque nós não somos melhores do que eles por algo que fazemos. Não é porque os judeus do Antigo Testamento faziam sacrifício, não é porque nós no Novo Testamento oramos e confiamos na obra de Cristo, que nós, como pessoas, somos melhores do que os outros. Nós não merecemos mais a graça de Deus do que ninguém. Ninguém merece nada da parte do nosso Deus. Mas a maneira de Deus tratar as nações, tratar o seu povo, a sua igreja, seja no Antigo, seja no Novo, é uma maneira baseada na graça e na misericórdia. Quando digo graça e misericórdia, é bom que nós entendamos o que está por trás disso. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, que é o seu amor, o seu perdão, a sua paternidade divina que é tão maravilhosa para nós, que nos dá intimidade com Deus. E quando falamos de misericórdia, é Deus não nos dar aquilo que merecíamos, a ira dele. Por isso que Deus trata todo mundo com justiça. Trata os outros povos com justiça, trata a sua igreja com justiça. Porém, a justiça que nós merecíamos receber, a punição, a ira, foi derramada sobre Cristo. E de Cristo nós recebemos graça e misericórdia. Por isso que nós não somos consumidos pela ira de Deus. E por isso que ao ler o Antigo Testamento, lemos algumas passagens pesadas de condenação, nós não devemos ficar com o nariz empinado, pensando que, esses aí merecem mesmo. Misericórdia, esses aí também, olha o que eles fizeram. Esses têm que ser punidos com toda certeza. Sim, por um lado, essa ira nossa, essa senso de santidade até que é cabível. Porém, nós não podemos esquecer que nós somos iguais. Nunca olhe para o pecado de ninguém e pense que você merece mais a graça de Deus do que aquela pessoa. Se Deus um dia te salvou, Ele pode salvar qualquer pessoa, tenha certeza disso. Se Deus um dia me salvou, Ele pode salvar qualquer um na face dessa terra, porque ninguém é melhor do que ninguém. Então, aqui no texto, nós temos a grande distinção da maneira como Deus lida com os outros povos, com todas as nações e também com a sua igreja, com o seu povo. Para estes, ira e justiça. Para estes também, ira e justiça, mas derramados em Cristo. E por conta disso, recebemos graça e misericórdia. Voltemos ao texto, então. No dia do Senhor, nesse dia escatológico, nesse dia final, todas as nações receberão justiça. Todas as nações receberão a ira de Deus sobre elas por tudo aquilo que fizeram, por toda a maldade que fizeram. E é interessante que aqui no contexto de Obadias, Obadias se vale daquilo que tinha acabado de acontecer. Isso se todos os autores, estudiosos que falam que isso aconteceu depois do cativeiro estiverem certos. Eu acredito que é exatamente isso. Depois do cativeiro babilônico, quando o povo foi levado para a Babilônia, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi incendiado, os bens do templo foram roubados, os edomitas fizeram parte desse processo. Fizeram parte da pilhagem. Entraram na cidade já totalmente fragilizada e destruída e roubaram os seus bens. E parte da ilustração aqui utilizada no versículo 16 é que eles entraram no Santo Monte de Deus, entraram em Jerusalém, roubaram as taças do templo, roubaram tudo aquilo que existia lá e encheram a cara. Viraram o caneco festejando a queda do povo de Deus. Festejaram a sua grande pilhagem, festejaram a sua vitória. E agora Deus diz, assim como vocês beberam, encheram a cara no meu monte, assim vocês vão encher a cara agora, mas também do cálice da minha ira. Da mesma maneira que vocês encheram o caneco lá no meio do monte de Israel, agora vocês encherão o caneco, vocês beberão toda a minha ira. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. E a linguagem de Deus, novamente, é bem irônica aqui. Ele compara um ato que para eles foram muito bonito, agora mostrando que da mesma forma serão punidos. E, de novo, é muito bom enfatizarmos isso. Deus aqui se refere não somente a Edom, que é o principal condenado do versículo 1 a 14, mas agora esse juízo se expande a todas as nações. E por que Deus faz isso? Porque Ele é um Deus soberano sobre tudo e todos. Por isso que Deus pode julgar e condenar qualquer atitude de qualquer pessoa em qualquer época, em qualquer lugar desse planeta, porque Ele é o justo juiz de toda a terra. Deus é o grande rei desse cosmos todos que nós temos para descobrir e conhecer. Deus governa cada centímetro desse universo.
E por isso, cada crime que acontece nesse universo será punido e julgado por ele. Isso deveria nos colocar temor no coração. Será que nós não temos brincado com a graça de Deus? Será que nós não temos tomado por certo um perdão de Deus que, na verdade, nunca ocorreu em nossa vida? Não quero dizer isso para que você fique com raiva de Deus e tente fugir dele, mas que você se arrependa e busque misericórdia da parte do nosso Deus, busque graça na parte do nosso Deus, porque nós sabemos pela própria palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Por isso, não é nunca tarde demais para voltar para Deus. Por isso você tem andado rebelde como Edom e as outras nações, saiba que Deus irá te julgar, mas também saiba que esse mesmo juiz pode te perdoar, se você vier a ele em arrependimento. Mas continuando, olhe como Deus trata o seu povo. Mas, agora no versículo 17, mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, a sua herança. E o que nós temos nesse pequeno versículo é uma promessa de tudo que Deus vai fazer no fim dos tempos. Deus restaurará o seu povo, trazendo livramento de todos os seus inimigos, sejam eles internos, externos, sejam outras nações, sejam eles mesmos, o joio misturado no trigo. Deus trará livramento para o seu povo. O monte de Deus, o monte Sião, o que simboliza onde o povo de Deus vive, né, o seu reino, a sua igreja no Antigo Testamento, o seu povo será santo. E como que Deus faria isso? Deus fará isso por meio da sua própria presença, que é santa. O povo só é santo por conta de um Deus santo. O templo só é santo porque Deus é santo, está habitando no templo do Antigo Testamento. Nós vimos isso em Ageu. Se você não viu, procura aqui no canal que temos estudos em Ageu. Mas a presença de Deus por meio do seu templo no Antigo Testamento, por meio das cerimônias do Antigo Testamento, e agora por meio da presença de Cristo, do Espírito Santo na vida do seu povo no Novo Testamento, é que nós somos santos. Porque um dia nós recebemos a justiça de Deus por meio de Cristo, quando olhamos para Cristo com fé. Então, quando nós olhamos para Cristo com fé agora no Novo Testamento, essa justiça de Deus, esse livramento da ira de Deus e dos piores nossos inimigos, que era o próprio Deus, vem sobre nós. Por isso que o dia do Senhor é esse misto do já e do ainda não, daquilo que já aconteceu e daquilo que ainda irá acontecer. O povo de Deus, o Monte Sião, será liberto, receberá justiça, receberá santidade. E aqui no final tem uma promessa incrível, que diz que os da casa de Jacó, se referindo a todo o povo de Deus, possuirão a sua herança. E que herança é essa? Essa herança é a terra prometida a Abraão, que não se resume a Jerusalém, que não se resume a Canaã, mas se resume a toda a terra. Quando Deus prometeu a terra a Abraão, não estava prometendo apenas um pedaço de terra, mas a todo mundo. Todo mundo faria parte, seria a possessão de Abraão, não no sentido de que Abraão é o grande herói de todo o Antigo Testamento, o grande rei que merece todo o louvor. Não é isso. Mas que através da descendência, e que através de Paulo nós sabemos que se refere especificamente a de Cristo, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio de Abraão, Deus iria executar o seu plano, da sua descendência, Deus executaria o seu plano de conquistar toda a terra para o seu reino e para a sua glória. O grande objetivo de Deus, desde Gênesis 1:1, é fazer com que a terra seja o espetáculo, o palco do seu louvor, o palco da sua glória. Por conta do pecado, nós falhamos nessa missão. Mas a nossa missão desde os primórdios é tornar toda essa terra onde nós pisamos e olhamos num grande templo de adoração ao nosso Deus. E quando diz que a casa de Jacó possuirá suas herdades, está se referindo exatamente a isso. O povo de Deus conquistará toda a terra. O povo de Deus cumprirá a sua missão, tornando essa terra um grande templo para o louvor e para a glória do nosso Deus. E isso, novamente, começa a acontecer no Novo Testamento, mas somente se concluirá na consumação, na volta de Cristo, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Cristo Jesus é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. No restante do texto, agora nós temos como que isso acontecerá. E, novamente, é muito difícil de nós esmiuçarmos cada pedacinho dessa profecia e falar exatamente como ela se cumpre. Nós temos que pegar aqui o todo e vermos como que Deus foi cumprindo isso no decorrer da história. Olha o que o texto diz, do verso 18 até o verso 21. Os da casa de Jacó, a casa de Jacó, na verdade, será fogo, e a casa de José chama, ou seja, o reino do sul e o reino do norte, a casa de Jacó e a casa de José. Serão todo o reino de Deus, todo o povo de Deus, será chama e será fogo.
e a casa de Esaú, restolho, lixo, palha. Aqueles, a casa de Jacó e a casa de José, incendiarão a este, a casa de Esaú, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú. Por quê? Porque o Senhor o falou. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores onde subirão ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. De maneira bem resumida, para a gente pegar a ideia central dessa parte, o que nós temos é uma expansão geográfica de domínio. Nós temos o povo de Deus, que era praticamente circunscrito à região de Jerusalém e aos seus arredores, agora dominaria e conquistaria, possuiria todas as outras terras ao seu redor. Conquistariam a terra dos filisteus, edomitas, de Gileade, possuirá todo o redor da terra. E essa linguagem utilizada aqui em Obadias não se remete simplesmente à região de Israel, mas é uma maneira de se referir a todo o planeta. A ideia aqui é que por meio do poder de Deus, porque o Senhor o falou, como diz o final do versículo 18, Deus utilizaria o seu próprio povo para expandir o seu reino e dominar toda a terra. Por isso que no começo do estudo eu falei que seria um reino conquistador. Um reino que não é conquistado simplesmente pela espada e pela guerra. Isso até Deus utilizou no passado para fazer parte dessa possessão. Mas a principal maneira como Deus fez isso e mais conquistou o território em toda a história não foi pela espada, mas foi pela pregação da palavra. E por que eu posso afirmar isso? Aqui no texto nós temos uma grande ênfase na conquista do monte de Esaú, da casa de Esaú. E isso de fato aconteceu por meio da espada, pouco tempo depois. Quando olhamos para a profecia de Malaquias, nós percebemos que na época dele, um século e pouco depois da profecia de Obadias, os edomitas já não existiam mais, porque os árabes foram levantados por Deus para destruir o monte de Esaú. Deus fez aquela grande destruição dita no versículo 1 a 14 por meio de outros povos, que foram até lá e arrasaram completamente Edom. Quase todos morreram, quase todos foram destruídos por meio disso, porque Deus falou que assim seria. Porém, em Amós e em Jeremias, nós temos uma promessa muito estranha para nós. Eu não coloquei aqui no slide, que eu quero apenas resumir para continuarmos com o estudo, de que Deus iria preservar viúvas e órfãos de Edom, que Deus preservaria aqueles que crescem no seu nome. E isso de fato aconteceu. Todos os edomitas foram destruídos? Não. Mas a nação foi completamente arrasada. Tanto que a partir desse momento, eles começaram a ser chamados de idumeus, que é o nome pelo qual eles são conhecidos até na época do Novo Testamento. E por que isso é importante para nós aqui? Porque a conquista que a casa de Jacó, a casa de José faria para todas as terras, incluindo Edom, não é uma conquista meramente militar, mas é uma conquista da palavra. Por que disso? Porque quando nós viramos as páginas e chegamos no Novo Testamento, encontramos um texto como esse, lá em Marcos 3:8. Jesus estava no começo do seu ministério e acontece o seguinte: de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. A maneira pela qual Deus trouxe conquista e trouxe vitória, expansão do seu reino, não foi simplesmente pela espada, porque não foi o povo de Deus que levou espada contra Edom. O povo de Deus levou uma outra espada, uma espada que Paulo fala explicitamente lá em Efésios 6, que é a espada da palavra. Deus se utiliza do seu povo para expandir o seu reino. E essa expansão do reino vai até os confins da terra. E essa expansão ela é tão poderosa e tão vitoriosa que ela é comparada com fogo. Se nós olharmos para a história do povo de Deus a partir do cativeiro babilônico para frente, você não vai encontrar nenhum momento em que os judeus foram grandes conquistadores militares. Isso nunca aconteceu. A partir dali, só teve outros dominadores. Tivemos os macedônicos, os seleucidas, os romanos, vários povos. Mas não temos uma supremacia judaica dominando todas as regiões da terra. Isso não acontece por meio da espada. Mas aqui nessa profecia, nós temos uma expansão de reino que acontece por meio de uma outra espada. Uma expansão que acontece por meio da palavra, da evangelização, da pregação, que é mais poderosa do que qualquer espada forjada em qualquer forja dessa terra. É uma espada que converte reis, submete reinos inteiros ao senhorio de outro rei supremo. Essa espada, você e eu temos aqui.
Você e eu temos impressa aqui. Você e eu podemos expandir esse reino sendo parte do cumprimento dessa profecia de Obadias hoje, quando pregamos o evangelho e testemunhamos o Senhor Jesus, o nosso rei, que não é rei só como jeito de falar. Jesus é de fato o rei sobre toda a terra. Ele é um rei que tem várias pessoas no seu terreno rebeldes contra ele. E a nossa tarefa como povo dele, súditos leais a ele, é convencer essas pessoas do seu erro, convencer essas pessoas de que a rebeldia delas, assim como a nossa no passado, só leva à condenação. E mostrar que o nosso rei que irá condenar também é um rei que pode salvar. Aqui no final do texto, no verso 21, nós temos uma das expressões que é muito tentadora para nós. Vou explicar por quê. Olha o que diz. Salvadores, onde subiram o monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E quando a gente olha Salvador, já pensa, é Cristo, calma, não é tão rápido assim. Salvadores aqui no texto é uma expressão utilizada muito no Antigo Testamento para se referir a líderes políticos, a pessoas levantadas por Deus para libertar o seu povo. É a mesma palavra usada lá em Juízes para falar de Sansão, de Gideão, de Jefté, homens utilizados por Deus para trazer libertação para o seu povo. O que nós temos aqui em primeira instância é o nosso Deus soberanamente levantando pessoas que vão subir à terra de Jerusalém para trazer livramento para aquele povo. Nós temos homens fazendo isso, como Ciro, nós temos homens fazendo isso em todo o decorrer da história da igreja, até os dias de hoje. Pessoas que se levantam, até mesmo sem ser crentes, outras sendo crentes, para trazer livramento, para trazer progresso para esse reino de Deus. E desse Monte Sião, desse reino de Deus, que é a igreja de Cristo no Antigo e no Novo Testamento, desse reino que vem o julgamento. Desse reino, nós julgaremos o monte de Esaú, julgaremos todas as terras. Paulo mesmo diz isso aos Coríntios, que nós julgaremos até mesmo os anjos de Deus. Nós, o seu povo, temos essa responsabilidade. Um dia nós nos sentaremos junto com Cristo para julgar todas as terras. E isso já acontece por meio da nossa disciplina eclesiástica, por meio das nossas exortações, mas acontecerá plenamente no juízo final. Como disse no começo, aquela realidade do já e do ainda não, daquilo que já começa a acontecer e aquilo que acontecerá plenamente na volta de Cristo. Esse é o nosso estudo de hoje. É aqui que eu quero encerrar o estudo do texto em si de Obadias. Essa última parte, devo confessar, que ela é muito mais complexa de se entender. Por isso, se você tiver alguma dificuldade de compreensão, alguma parte que não ficou clara, alguma questão que você pensa que não é bem por aí, escreva aqui nos comentários, ou até mesmo se você gostou, pode escrever. Aqui é livre para você escrever o que você quiser. Mas aqui encerra o nosso estudo do texto. Agora eu quero trazer algumas breves lições que nós podemos aprender e recapitular pontos importantes para nosso aprendizado. Em primeiro lugar, voltando toda a mensagem do livro, Edom não escapará do juízo de Deus. Isso de fato aconteceu. Eles não escaparam. Deus levantou nações que destruíram Edom e a puniram pelo seu mal. Assim como Deus faz com várias nações. Os babilônicos sofreram a mesma consequência, os assírios sofreram a mesma consequência, Naum que o diga, os romanos sofreram a mesma consequência, os gregos sofreram a mesma consequência, os filisteus sofreram a mesma consequência, todos os povos do passado, do presente e do futuro sofrerão a mesma consequência. Serão julgados pela maldade, pelos pecados que cometeram, porque Deus é Deus de toda a terra. Por isso, quando nós vemos a maldade nesse mundo, a maldade ao nosso redor por pessoas que não temem a Deus, nós não devemos fingir que nada está acontecendo. Não é isso que eu estou falando. Mas é saber que o nosso Deus sabe exatamente o que está acontecendo. E da mesma maneira que ele foi justo para cuidar do seu povo no passado, punindo as nações, punindo indivíduos, ele pode fazer isso hoje e com toda certeza, nenhum desses homens, nenhuma dessas mulheres, nenhuma dessas nações escapará do juízo final. Por isso, se você tem sofrido perseguição, tem sofrido maldade por conta do pecado desse mundo, tem ficado agoniado ao ver toda a maldade que há no mundo, não se desespere. O nosso Deus está ciente disso. E assim como ele puniu no passado e cuidou do mundo no passado, ele continua cuidando hoje e cuidará para sempre. Por isso, descanse na sabedoria de Deus, de que ele sabe o que é melhor e ele sabe o que deve ser feito. Em segundo lugar, a nação de Deus, né, aquela que escapa do juízo, é a sua igreja. E ao invés de receber o juízo de Deus, nós recebemos misericórdia e graça. E agora que recebemos misericórdia e graça, nós recebemos também, né, todo aquele livramento, toda aquela paz do Senhor, a santidade do Senhor que fala no texto, nós somos hoje comissionados a servir ao Senhor expandindo o seu reino. Se você tiver dúvida sobre isso, leia o final do Evangelho de Mateus,
onde o nosso rei, ao ser empossado na sua posição de autoridade, fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, e façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou com vocês até o último dia. O nosso rei nos chamou das trevas para a sua luz, e hoje ele nos chama para trabalhar para ele, falando do seu reino, proclamando o seu nome, falando das suas virtudes, falando do seu caráter maravilhoso e trazendo todas as pessoas dessa terra que ele se agradar em nos conceder para o seu reino. Assim como um dia nós fomos conquistados, nós devemos ser utilizados por Deus para conquistar outros e outros povos. E com a garantia de que um dia, no dia do Senhor, no dia do juízo final, teremos uma multidão inumerável de pessoas que se converteram a essa mensagem que é loucura para o mundo. Nós temos a vantagem de sabermos da parte do nosso Deus que a nossa missão, essa grande comissão, será bem sucedida. Por isso, irmão e irmã, trabalhe. Pegue isso que você sabe da palavra de Deus, seja pouco, seja muito, e fale. Use isso no seu dia a dia, use isso na sua família, use isso na sua vida pessoal, use isso para que o reino do Senhor seja expandido sobre todas as terras, sobre todas as nações. Deus vai te utilizar no lugar que você está, nas limitações que você tem e do jeito que você conseguir fazer. Cabe a nós nos esmerarmos no que pudermos, mas saiba que Deus vai te usar. Por isso, coloque à disposição, trabalhe, fale e confie no Senhor que te utiliza para cumprir os seus propósitos na história que Ele mesmo está conduzindo. Esse é o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha sido abençoado pela palavra de Deus e que você, a partir de hoje, leia Obadias com novos olhos, percebendo um Deus soberano, um Deus justo, um Deus que traz livramento, um Deus que expande o seu reino, um reino conquistador para todas as terras. Já disse agora há pouco e vou reenfatizar. Qualquer coisa, escreva aqui nos comentários. Se gostou, se não gostou, se tem uma dúvida, interaja aqui no canal, que isso pode tornar o canal um pouco mais visível para outras pessoas. Eu não sei como funciona bem essas dinâmicas de YouTube, eu não sou um YouTuber, estou fazendo isso aqui por necessidade da pandemia, mas eu acredito que dessa forma talvez o conteúdo aqui seja mais conhecido por mais pessoas. Eu não quero ficar famoso com isso, mas se alguém ouvir e for abençoado, graças a Deus por isso. Fiquem com Deus e semana que vem continuamos com mais estudos da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.